Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia desta semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção de atividades da ficha 1, que está entre as páginas 97 e 98. Então acompanhe essa correção agora. Olha só, turma. Então vamos agora realizar essa correção. A primeira questão, ele diz assim, ó, com relação ao processo de formação da população brasileira, responda as seguintes questões. Letra A. Quem habitava o Brasil antes da chegada dos europeus? Então, quem já estavam aqui antes da chegada dos europeus, gente? Os indígenas, não é? Então, vejam aí se vocês fizeram direitinho. Os indígenas eram quem estavam aqui nas terras brasileiras antes dos europeus chegarem. Letra B. Qual foi o fator motivador que trouxe alguns povos africanos para o Brasil durante o processo de colonização? Primeiro, os africanos vieram por vontade própria? A gente sabe que não, né, gente? Eles vieram à força. Os africanos vieram na condição de escravizados e não podiam decidir sobre a própria vida? Sim, não é? Os africanos vieram na condição de escravizados, mas podiam decidir? Não, eles não podiam. Os africanos vieram por vontade própria? Também não. Então, marca um xizinho só na segunda opção aí. Letra C. O que significa miscigenação, gente? Então, miscigenação vem de mistura, não é? Então, vem de mistura. Mistura de quê? De quem? Então, mistura de etnias. Então, eu tenho aí uma mistura de etnias e raças, não é? Então, miscigenação é uma mistura de etnia e raças. Já na próxima página, na página 98, temos a letra D. Quais são as principais contribuições dos imigrantes para a formação da população brasileira? Então, como nós sabemos, os imigrantes influenciaram em quê? Nos hábitos e nos costumes, nas tradições culturais das regiões que se estabeleceram, não é? E a segunda questão pede para que vocês observem atentamente essa imagem, essa fotografia, que apresenta uma grande cidade brasileira. Qual conclusão podemos tirar sobre as desigualdades socioeconômicas em nosso país com base na interpretação dessas paisagens, gente? Observa essas imagens aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for explicar o assunto das desigualdades sociais. O que é que a gente observa durante essa fotografia aqui de desigualdades sociais? E aí? Descrevam a percepção de vocês, tá? Mas é importante que vocês percebam que essa paisagem aí, ela apresenta um contraste social entre os prédios de apartamento de alto padrão, né, na parte direita, desse lado de cá, e as habitações que estão na esquerda. Então, a gente compara essas moradias aqui de alto padrão com essas habitações que estão do outro lado. Além disso, vocês precisam observar também que no Brasil há grande desigualdade socioeconômica, com uma parcela significativa da população vivendo em situações de pobreza e uma pequena parcela vivendo em boas condições de vida, não é? Então, isso aí é que são as desigualdades sociais. Então, turminha, após a correção dessa atividade, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do livro, onde ele vai falar um pouquinho sobre as desigualdades no Brasil. Este conteúdo está entre as páginas 179 a 182. Olha só, gente, aí no começo do livro ele vem dizendo, primeiro ele traz um questionamento. O que é que vocês entendem por desigualdade social e econômica? E aí? A gente sabe que desigual é algo que está ali em desequilíbrio, que não tem igualdade, não é? Então, quando eu falo desigualdade social e econômica, são pessoas que são inferiores até hoje. Por exemplo, afrodescendentes e indígenas aqui no Brasil são tratados com inferioridade desde o período do período colonial, o período que os portugueses chegaram aqui no Brasil e tornaram o Brasil colônia. Então, até hoje, essas pessoas aqui... Lembra quando a tia explicou a história do Brasil? Que houve uma época, quando os portugueses, quando enfim a escravidão acabou, a partir da instituição da Lei Áurea de 1888, que mesmo assim os afrodescendentes não tiveram apoio do governo, então essas pessoas sofreram muito para conquistar seu espaço no local de trabalho e sofrem preconceito racial até hoje. Mas por que isso acontece se essas pessoas formaram o povo brasileiro, não é verdade? Então são questões como essas que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Olha só,
Existem dois fatores que acentuam ainda mais as desigualdades social e econômica no Brasil. Um deles é o processo de urbanização. Então, antigamente, a maioria das pessoas residiam no campo. Quando começou o processo de industrialização e todo o desenvolvimento das cidades e de desenvolvimento também do comércio, ocorreu o êxodo rural, que foi a saída de muitas pessoas do campo para a cidade. Primeiro porque no campo já não tinha tanto emprego assim, a mão de obra foi substituída pela mecanização, pelas máquinas, né? Então essas pessoas saíram do campo para viver na cidade. E isso causou um processo de urbanização desenfreado, ou seja, a cidade não tinha estrutura para adequar, para aceitar, para acolher todas aquelas pessoas que vinham. E aí começou a se constituir as favelas. O que são as favelas na verdade? São locais onde as pessoas procuram morar, em que não tem condições de saneamento básico, não tem estruturas para que essas casas sejam construídas, mas não tendo outra opção, essas pessoas procuram esses locais e causam esse processo de urbanização desenfreado, ou seja, muitas pessoas morando na cidade, não tem espaço adequado com infraestrutura para todo mundo, e aí é o que a gente pode observar nessa primeira imagem. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem da página 79 e pensar um pouquinho sobre ela diante desse assunto de desigualdade no Brasil. Então, olha só, turma, nessas imagens aí a gente pode observar do lado esquerdo um bairro com boa infraestrutura em Manaus, no Amazonas, e do outro lado, do lado direito, nós temos uma área com infraestrutura precária na periferia de Manaus, no Amazonas. Então, com base nessas imagens aí, nós podemos observar, não é, que a infraestrutura urbana está totalmente desigual para essas pessoas. Então, enquanto umas pessoas moram com boas condições em locais apropriados, fora de riscos, outras pessoas, por não terem onde morar, acabam construindo pequenas residências em locais que podem ocorrer, por exemplo, deslizamento de terra, inundação, não é? Então, nessa imagem aí, a gente vê a desigualdade social presente nas moradias das pessoas do Brasil. Então, olha só, gente, dando continuidade, lá na próxima página, ele vem falar um outro fator que acelera esse processo de desigualdade no Brasil, que é o desemprego. Hoje em dia, de acordo com pesquisas realizadas, a maior quantidade de pessoas que encontram-se desempregadas são as pessoas negras ou pardas. Então, por que isso acontece? Por que as oportunidades de emprego não são iguais para todos? E aí? Será que o sistema de cotas desenvolvido aqui no Brasil, ele tem sido aplicado com clareza? Será que ele tem passado por eficiência realmente? Então a gente precisa questionar todas essas coisas. Então o desemprego, como vocês vão ver aí nesse gráfico, onde ele mostra a taxa de desocupação, ou seja, a taxa de desemprego, comparando a taxa de desemprego das pessoas brancas com a de preta ou parda, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aí para a gente entender melhor. Então, olha só, turma, esse gráfico aí, ele se chama Brasil, taxa de desocupação por cor ou raça segundo os níveis de instrução em 2017, ou seja, de desemprego, tá, gente? Então, nós podemos observar aqui que as cores do gráfico nos ajudam a verificar, né? A cor verde para branca e vermelho para preto ou pardo. Então, como é que está aqui a situação de desemprego no Brasil? Das pessoas brancas, pretas ou pardas, não é? Então, a gente vê aqui que no total, sem instrução ou fundamental incompleto, fundamental completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto, que são os níveis de ensino, tá? De estudo que a pessoa teve, e nível superior. Então, a gente já pode observar aqui que primeiro as taxas de nível superior estão bem baixas, né? Nos dois níveis, nas duas situações. E que em todos eles a gente pode observar também que a situação das pessoas pretas ou pardas se encontra numa situação mais agravante, não é? Então, o desemprego para essas pessoas aqui é maior, é mais acentuado. Por que isso ocorre? Em virtude, principalmente, do preconceito racial. Então, turma, como a gente pode perceber aí, esse gráfico, ele mostra, não é? Ele expõe desigualdades socioeconômicas entre as populações branca, preta e parda, não é? Então, o que é necessário? Que a gente procure ideias e soluções e cobre dos nossos governantes a garantia do direito para todos. E o que é essas
ideias e soluções. Para que essas ideias e soluções estejam engajadas, condições dignas de vida. O que é que se entende por essas condições dignas de vida, gente? Emprego, né, para todos, condições de saúde favorável, tá? Educação, segurança. Podemos também citar o que mais? Alimentação saudável. Moradias dignas, né? Moradias seguras. Então, todo esse conjunto aí são situações em que proporcionam condições dignas de vida para as pessoas de uma sociedade. Eu também posso citar aqui o transporte, não é? Transporte para todos. E também nós podemos observar aí que esse conjunto aqui de ações que proporcionam condições dignas de vida, ele vai fazer com que as pessoas do nosso país, o nosso país se torne um país bom para se viver, né? Como ele vem dizendo aí no final, será um país desenvolvido socialmente e deve ser o principal objetivo de quem? Dos nossos governantes. Então, proporcionar isso para as pessoas da sociedade deve ser o principal objetivo dos nossos governantes, tá bom, gente? Olha só, agora que nós já debatemos um pouquinho sobre essas desigualdades sociais encontradas no Brasil, nós vamos agora pausar essa videoaula e tentarmos fazer sozinhos essa atividade da página 181 e 182. Então, pausa essa videoaula, façam, e daqui a pouco vocês dão play novamente para conferir a correção, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, turminha, então aí na primeira questão ele traz o seguinte questionamento, não é? Olha só, explica o que significa a palavra miscigenação. Então a gente acabou de ver aí no vídeo da correção, não é? Da fichinha de atividades, que miscigenação é a mistura de etnias e raças, não é? Já na segunda questão ele pergunta, por que é possível afirmar que o Brasil é um país miscigenado? Então, porque a população ela é formada pela mistura de diferentes povos. Então, por isso que a gente diz que o Brasil é um país miscigenado, tá bom? Já na terceira questão, vocês precisam observar esse gráfico, onde ele mostra a distribuição da população por raça, de acordo com o censo realizado em 2010. Então, como a gente pode observar aí, ele classificou as pessoas em branca, preta, amarela, parda ou indígena. Lembrando que essa classificação são as pessoas que se autoconsideram assim, tá? Porque a pesquisa realizada pelo censo, ela pergunta o que a pessoa considera. E aí nós devemos lembrar o que eu falei lá na aula passada, que muitas pessoas levam em conta a sua aparência física para poder responder essa pesquisa. Mas na verdade não deveria ser assim. A gente tem que analisar a nossa origem familiar para poder responder essa pergunta, tá bom? E aí, para elaborar esse gráfico, o IBGE tem como critério os aspectos físicos, né? Como geralmente as pessoas se classificam. E classificando a pessoa por idade, religião, raça e escolaridade. Então, nesse caso, é por raça, não é? Letra C. E já na quarta questão, ele pede para que vocês expliquem a afirmação. O Brasil é um país com grande riqueza cultural, mas é cheio de contrastes sociais. Então, o que isso quer dizer, gente? Ele quer dizer que o Brasil apresenta diversidade na sua cultura, porém, a sua história é marcada por desigualdades sociais, desigualdades econômicas que acabam afetando a população, a vida das pessoas que vivem aqui, tá? Já a quinta questão, ele traz um texto, né, de 3 parágrafos aí, com o título de No Brasil, 10% mais ricos ganham de 17,6 vezes mais que 40% mais pobres, aponta o IBGE. Então, depois de vocês fazerem a leitura minuciosa desse texto, vocês vão responder com base nessa leitura e na interpretação, ou seja, no que vocês entenderam a partir do texto, tá? A seguinte questão: em sua opinião, como deveria ser a diferença de rendimento entre os mais pobres e os mais ricos? Explique. Então, você vai sugerir aí a sua opinião de como deveria ser feita essa divisão, tá bom? Então é isso, turminha. Nossa aula encerra aqui. Obrigada pela participação de vocês. Façam as atividades. Lembrem que hoje tem atividade também na fichinha de atividades para ser realizada. Então façam. E não esqueçam de mandar foto para ter ajuda, tá bom? Então é isso, turma. Um grande beijo e até a nossa próxima.